Olá, boa tarde. Dando seguimento ao trabalho desse grupo, vou falar sobre olho por olho. A conhecida lei olho por olho, dente por dente, a que Jesus se referiu, vem de passagem em Êxodo, Deuteronômio e Levítico. O teu olho não terá piedade dele, da pessoa que praticou o mal. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Mais tarde, essa lei passou a ser conhecida no latim como Lex Talionis, ou Lei do Talião, em português. Essa lei possuía duas funções específicas. A primeira e principal era que a prática do mal não se tornasse algo comum em Israel, ou seja, ela assumia um caráter punitivo, restritivo e estatal. A outra função da lei era que a retaliação fosse proporcional à ofensa, ou seja, se a ofensa foi a perda de um olho, que o pagamento seja também apenas de um olho, e não dos dois olhos, e o ofensor fique totalmente cego. Como seres humanos pecadores e falhos, sabemos muito bem que quando alguém nos causa algum mal, a nossa inclinação é desejar que a pessoa pague muito mais do que aquilo que fez. Quando alguém nos corta no tráfego, por exemplo, dependendo do tipo de dia que estamos tendo, muitas vezes gostaríamos que o motorista sofresse um acidente na próxima curva e que seu carro pegasse fogo e fosse reduzido a cinzas. Definitivamente, em via de regra, não desejamos que a retribuição seja apenas proporcional ao mal que recebemos. Triste, mas verdade. Bom, frequentemente somos ofendidos quando menos esperamos, seja na rua, no supermercado, no trabalho, na escola, em casa e até mesmo na igreja. É garantido que em uma determinada hora, quando estamos totalmente despreparados, alguém fará ou falará algo que nos machuca. Muitas vezes a pessoa que nos causa mágoa é alguém que gostamos e que sabemos que também gosta de nós, o que aumenta ainda muito mais a nossa dor. Ou seja, não importa quem é a pessoa que nos ofende, seja esposo, um amigo, um irmão da igreja, um colega de trabalho ou um completo estranho. Seja alguém com uma autoridade, alguém que consideramos iguais a nós, ou até mesmo e principalmente alguém que normalmente entendemos ser nosso inferior. Jesus nos diz que temos que assumir uma atitude de humilde passividade quando ofendido. Portanto, o que devemos oferecer para a pessoa que nos ofende é a nossa própria e não a da organização que representamos. Né? Seria um absurdo, por exemplo, que um cristão com autoridade no seu trabalho entendesse que com essas palavras Jesus está lhe dizendo que permita que os seus subalternos o desrespeitem, sem que haja as devidas consequências. Este mesmo princípio óbvio se aplica ainda mais quando a natureza da profissão do cristão exige firmeza no seu comportamento, como militares, policiais, guardas, carcereiros, socorristas. O segundo tipo de ofensa que Jesus mencionou se refere a quando alguém deseja tomar algo que nos pertence e ao que quiser te processar. Tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Nessas palavras de Jesus, podemos entender qualquer situação em que alguém queira algo de nós e que, ao invés de simplesmente nos pedir, utiliza de meios legais para retirar de nós algo que sabemos que ele não tem direito. Este também é um mandamento que requer a correta aplicação, pois alguém mal intencionado poderia muito bem entrar em contato com um processo legal sem nenhuma base contra um cristão e exigir tudo o que ele tem, na esperança que, devido ao mandamento de Jesus, ele receberá o que deseja sem qualquer resistência. Ou seja, Jesus se refere a situações normais, sem óbvias pressuposições e na qual a pessoa realmente possui uma causa válida. Ainda que discordemos da sua demanda, neste caso Jesus nos instrui a não resistir, a simplesmente ceder aquilo que a pessoa quer. O terceiro exemplo que Jesus nos deu, que se refere a situações em que a ofensa procede de quem tem algum tipo de autoridade sobre nós. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Segundo os historiadores, durante o Império Romano, havia uma lei em vigor na qual o militar a qualquer momento teria o direito de forçar um cidadão não romano a carregar ele mesmo o seu animal, uma carga por até 1000 passos.
ou aproximadamente 762 metros. Quando Jesus era levado a Gólgota, os soldados romanos utilizaram desta lei para forçar Simão, o cirineu, a carregar por um tempo a cruz do Senhor. Esta era uma lei que obviamente causava grande humilhação às pessoas. Um judeu acompanhado da sua mulher e filhos poderia estar bem arrumado para um evento, por exemplo, e ser inesperadamente forçado a carregar nas costas a pesada mochila de um simples soldado romano, sob o olhar de todos, sem que nada pudesse fazer. Este era o contexto das conhecidas palavras de Cristo. Bom, analisando o que pudemos estudar até o momento, o entendimento sobre qualquer tipo de ofensa que chegue a nós vamos deixar que Deus vingue por nós. Meus amigos, meus colegas, o grande objetivo de Jesus nestes ensinamentos é interromper o processo de propagação do mal. Quando a resposta de um ato maligno for um outro ato maligno, o mal seguirá sendo a reação recíproca e mais sofrimento ocorrerá. Quando, porém, o mal recebe o bem como resposta, a sequência do mal é interrompida. Ainda que naturalmente queiramos revidar o mal recebido, devemos lembrar que temos um Pai que está observando tudo aquilo que o homem perverso faz contra os seus filhos, e um dia a justiça será feita. Mas ele terá que vir do nosso Pai, ela terá que vir do nosso Pai, e não de nós mesmos. Portanto, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixem para Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Bom, e finalmente, irmãos, como sempre, o nosso maravilhoso Mestre nunca pede de nós aquilo que Ele mesmo não tenha feito, porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo morreu por vós, deixando vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo insultado, não insultou, e quando sofria, não procurou vingança, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Bom, pessoal, o que posso concluir é que a humildade e o perdão são os ensinamentos que devo praticar sempre que me sentir ofendido por alguém de alguma maneira. Devo interromper a propagação do mal sempre, e estar certo de que Deus estará observando tudo aquilo que todos nós praticamos em todos os momentos, e quanto mais eu eliminar o mal e propagar o bem, mais rápido será a minha evolução moral e espiritual nesta encarnação. É isso, pessoal. Até mais.